Bom dia a todos os munícipes que estão nos acompanhando, bom dia aos membros da mesa. Bom dia. Bom dia. Bem-vindos à sexta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 001 de 2025. Essa reunião tem a finalidade de ouvir as testemunhas convocadas na quinta reunião. Peço que chamem a testemunha Gilmar Bonifácio Diniz de Oliveira. Não compareceu? O senhor Gilmar foi devidamente intimado. Era de suma importância o comparecimento dele para prestar depoimento a esta comissão. Como não compareceu, constará em relatório para o Ministério Público que não compareceram para poder prestar depoimento a esta comissão. Peço que chamem a testemunha Tauana Guimarães. Bom dia, senhora Tauana. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Informo que a senhora está sob compromisso de dizer a verdade, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. A senhora tem o direito constitucional ao silêncio, caso suas declarações possam implicar em autocriminação, e tem o direito de ser assistido por advogado, se assim desejar. A senhora está acompanhada de algum advogado? Não. Por favor, seu nome completo, profissão, endereço e vínculo, se houver, com o município de Bocaina de Minas. Tauana Guimarães, enfermeira. Endereço e vínculo, se houver, com o município de Bocaina. Rua João Cabral Flecha, 197, Paraíso Resende. Não há mais vínculo com a Prefeitura de Bocaina. Senhora Tauana, primeiramente quero agradecer a sua presença. Você disse, relator, né, que não tem mais vínculo com o município de Bocaina. Na data do dia 28, 29 ou 30 de maio, você estava de plantão, estava trabalhando como enfermeira? Sim, eu estava trabalhando no PSF de Mirantão. Não fazia plantão, trabalhava de segunda a sexta, de 7 às 4. Tauana, bom dia. Bom dia. No dia 28, Tauana, você recebeu... na verdade, você foi comunicada, né, do falecimento do senhor Zé Arvelino, né, do Vale da Prata. Qual foi o horário que ligaram para você avisando que ele tinha falecido? Você lembra? O primeiro contato foi por volta de 1h30. Na verdade, ele ainda não tinha falecido. Eles ligaram pedindo uma ambulância, falando que ele não estava se sentindo bem e se a gente podia ir lá ver como ele estava. A gente estava em horário de almoço. E eu falei que sim, que a gente poderia, só que no momento a gente estava sem ambulância. A gente ficou mais ou menos uns 4 meses sem ambulância no posto de Mirantão. Acredito que vocês saibam disso, né? Então, eu falei que para pedir uma ambulância eu teria que pedir aqui em Bocaina, mas que a gente ia subindo com o carro para poder avaliar. E logo em seguida eles ligaram falando que ele já tinha falecido. Eles estavam organizando ele para trazer, né, no carro particular da família, iriam levar para Iruoca, mas ia passar no posto para a gente dar uma olhadinha nele. Mas, infelizmente, ele veio a óbito em casa. Qual foi o horário, mais ou menos, que você falou? Por volta de 1h30, 1h40, por aí. Sim. E eles ligaram pedindo para vocês irem até o local, né? Isso. Entendi. E aí, vocês chegaram aí no local, na casa dele? Não deu tempo, mas foi questão de 2 minutos, 5 minutos, eles ligaram, pedindo para a gente poder ir lá. Ligaram até para o Rafael, falando que ele estava mais fraquinho. A gente tinha ido no dia anterior lá fazer uma visita para ele, que ele já vinha mais fraquinho. Aí o Rafael avisou a gente estava almoçando no restaurante, avisou, aí a gente falou que iria subir e que eu iria pedir a ambulância aqui de Bocaina. Aí eles falaram que ia descer com ele por conta própria, no carro particular, e iria passar ali, enquanto a gente ia encontrar com eles, né, no caminho, para poder avaliar e tudo, mas não deu tempo, né? Em casa ainda ele chegou a falecer. Sim. Aí eles comunicaram a gente que ele tinha vindo a óbito ali no restaurante mesmo. Um familiar foi até lá, falou que ele tinha vindo a óbito. E ainda falou que não precisava ir lá. Aí eu falei, não, a gente precisa ir, precisa verificar, até porque o médico precisa ir dar declaração de óbito.
E para isso a gente tem que verificar se ele realmente veio, porque alguns sinais vitais podem estar muito fracos, mas ainda ter algum sinal vital. Então a gente teria que ir lá. Nisso o técnico Lucas subiu lá e realmente viu que ele tinha vindo a óbito. Na ocasião foi só o Lucas que foi até o local? Isso, só o Lucas. E com a ambulância, né? Na verdade, com o carro que ficava Com lá. o carro de Isso. ficar de plantão. Bom dia, Tauana. Bom dia. Deixa eu te perguntar, e nesse dia, qual médico que estava atendendo? Lá quem atende é a doutora Bruna. E quando a doutora Bruna, ela foi chamada para fazer o óbito? Então, no momento que eles entraram em contato com a gente estava almoçando no restaurante, inclusive a doutora Bruna também estava almoçando. Ela tinha voltado do atendimento que ela fazia nas quartas-feiras em Maringá, junto com o técnico Lucas. Quando a gente foi comunicado do óbito, que o Lucas confirmou, né, que ele tinha vindo a óbito, eu falei para ela que a gente tinha declaração de óbito lá na unidade, se ela gostaria de subir lá para poder dar essa declaração de óbito. E ela me respondeu que não, que era uma obrigação do médico do plantão fazer essa declaração de óbito. E aí, nesse momento que vocês comunicaram o posto de Bocaina para que fosse um médico até lá? Isso. Aí, nesse momento, eu voltei para a unidade de Mirantão, já tinha acabado o meu almoço, eu voltei para a unidade de Mirantão e liguei para a enfermeira Bilac, que estava de plantão no dia, comuniquei ela que tinha acontecido esse óbito e se o médico poderia ir lá, né, dar essa declaração. E essa ligação sua, essa comunicação aqui com a Adriana, foi por volta de 2 horas, mais ou menos? Acredito que até um pouco antes, era mais ou menos 1h46, 1h50, por aí. Ô, Tauana, como você tinha vínculo, né, já trabalhava no posto de saúde de Mirantão, geralmente quando acontecia algum óbito naquela localidade de Mirantão, sempre acontecia de ter que sair um médico aqui da sede do município para ir atestar óbito dentro de Mirantão, ou geralmente que tinha algum médico em Mirantão já fazia esse atestado de óbito? Normalmente o médico que se encontrava, né, ou em Mirantão ou em Santo Antônio, em Maringá, fazia porque era mais próximo, né, não precisava tirar alguém daqui de Bocaina, né, o médico daqui, para ir até lá. Em alguns casos já até aconteceu de ser à noite. E a gente tinha médico que morava, né, ali próximo do Vale das Flores e ele ia, eu acompanhar à noite. Então, não tinha isso de ser o médico do plantão ou do PSF, era o médico que estava mais próximo. Então, no caso, não é questão de obrigação do médico de plantão, mas sim um médico que está mais próximo. A questão de obrigação, eu vou te falar que eu não sei, porque cada função tem a sua realmente obrigação e a gente acaba não sabendo de todas. Mas não tinha uma determinação de que era o do plantão ou do PSF que ia fazer. Normalmente fazia o que estava mais próximo. Tauana, quando você comunicou, né, entrou em contato com a Adriana, solicitando que o médico viesse, né, fazer o óbito, né? O que a Adriana te disse? Você se lembra? No momento que eu liguei para ela, ela estava no horário de almoço dela. E ela falou que já ia comunicar o doutor Sávio, que estava no plantão no dia, e pedir para ele ir. Aí, logo, passado uns 20 minutos, acredito que assim por volta de umas 2h20, ela entrou em contato comigo novamente, porque teve uma emergência aqui em Bocaina e eles estavam sem ambulância para poder levar o médico. E como eu estava com o carro lá, para o motorista de Mirantão vir buscar o médico. E no mesmo momento, o motorista, né, no dia era o Marcelo, já saiu de Mirantão no mesmo momento e veio buscar o médico. Ô, Tauana, a doutora Bruna, que se encontrava lá no posto de saúde de Mirantão, ela estava em carro particular ou estava em algum carro da prefeitura? Ela estava... Da Secretaria de Saúde? Ela estava no carro da prefeitura junto com umas outras profissionais que estavam atendendo, fazendo visita naquele dia. E deixa eu te perguntar, por um acaso você se lembra de alguma vez que teve algum óbito que foi a doutora Bruna que estava atendendo lá e ela chegou a fazer, não? Enquanto ela estava no PSF, eu não me recordo. Ela chegou a dar declarações de óbito quando ela estava no plantão, né? Ela chegou aí, sim, lá em Mirantão algumas vezes, porque a gente passou por Mirantão, a gente passou por muitos períodos sem médico na unidade, né? Então, realmente era o plantão que cobria. Mas já aconteceu de outros médicos estarem trabalhando lá e eles darem a declaração de óbito. Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Então, em outras situações, já ocorreu do médico do PSF, né, que está trabalhando em Mirantão, realizar lá a declaração de óbito, né? Isso. Nesse período que eu fiquei lá, que foram de 2 anos e 8 meses, outros médicos deram. O doutor Luiz, na época,
quando ele estava trabalhando deu, o doutor Juan, quando estava trabalhando, inclusive, foi na Prata, foi à noite, foi num dia chuvoso, estava com dificuldade nas estradas. Então, para o médico sair de Bocaina para ir, foi o doutor Juan que foi, e eu fui junto com ele. Isso foi à noite, era 10 horas da noite. E deixa eu te falar, você poderia só confirmar para a gente, você então chegou a falar com a doutora Bruna, né, sobre o óbito, mas ela falou que não poderia. Isso, exatamente. Eu falei para ela que tinha acontecido óbito. Na hora que estava acontecendo tudo, ela estava ciente, porque ela estava todos na mesa almoçando. Então, quando a gente foi comunicado que realmente tinha acontecido óbito, eu perguntei para ela se ela gostaria de ir, porque a gente tinha declaração de óbito lá na unidade, e ela falou que não, que era uma obrigação do plantão. Tauana, você pode informar para essa comissão qual foi a data da sua exoneração do posto de saúde Mirantão? Então, na verdade, eu não fui mandada embora, eu pedi para sair, porém, por uma falta de respeito da questão administrativa de Bocaina, se é que eu posso entrar nesse assunto, aconteceram várias coisas após o óbito do seu Zé Avelino, infelizmente, e eu fui comunicada no dia 9, se eu não me engano, uma terça-feira, logo após, né, o dia 28, que o senhor prefeito já tinha decidido que eu seria mandada embora e que estava apenas esperando o outro enfermeiro que estava de férias voltar para poder me cortar. E até porque se houve várias questões falando que o porquê que eu não dei a declaração de óbito do seu Zé Avelino, se me permitem esclarecer, enfermeiro não dá declaração de óbito, quem dá declaração de óbito é médico. E ainda disseram por que eu não obriguei a doutora Bruna a ir no dia. E por mais que a gente seja gerente de uma unidade, a gente não obriga ninguém a fazer nada. Cada um tem a sua consciência, cada um sabe das suas obrigações. A gente conversa como equipe, mas cada um tem a sua decisão. E foi isso, eu fui comunicada que o prefeito já tinha tomado a decisão de me cortar, e que estava esperando o outro enfermeiro voltar. Eu, como achei uma falta de respeito, até porque eu não tinha feito nada de errado, preferi sair. Então, nesse mesmo dia que a gente foi comunicado, eu e meu marido, que era técnico, né, o técnico Lucas, a gente pediu conta. Tauana, tem mais alguma coisa que às vezes possa ter passado despercebido, que você quer aproveitar a oportunidade para você deixar o seu posicionamento perante essa comissão e perante a população? Pode ficar à vontade, tá? Porque às vezes a gente fazendo pergunta, pode ter ficado algum fato daquele momento ali que pode ser crucial e que a gente possa não ter levado em consideração para te fazer a pergunta. Na verdade, com esse tempo que eu fiquei trabalhando, aconteceram-se muitas coisas, principalmente envolvendo pessoas da política, eu não vou citar nome de ninguém, mas muitas perseguições. Eu acho válido a gente esclarecer as coisas da maneira que está sendo. Né? Teve alguma dúvida? Pergunta para o funcionário, pergunta para quem está entendendo, para quem está trabalhando, né? Para o pessoal da enfermagem, alguma coisa técnica, algo do tipo, né? Dos médicos, e não ficar apenas apontando o dedo, julgando, né? Ou algo do tipo. Então, assim, eu fiquei muito chateada com a parte administrativa, principalmente com o prefeito e com o vice-prefeito, com tudo que aconteceu, pela falta de respeito de como aconteceu tudo, principalmente comigo, e acredito até que a enfermeira Adriana Bilac também tenha ficado muito chateada, porque mesmo que alguém não goste de alguém de forma pessoal, a gente tem que ter o respeito com o funcionário que está trabalhando, né? Então, é isso, ficar muito chateada com tudo que aconteceu, da forma que aconteceu, e que realmente se alguém errou, se alguém é culpado de alguma coisa, que pague por isso e não fiquem julgando as pessoas sem saber o que realmente aconteceu. Tauana, mais uma pergunta que me surgiu aqui. No dia do ocorrido, né, do óbito, que você entrou em contato com a Adriana, você chegou a falar com mais alguém, sem ser a Adriana? Você chegou a entrar em contato com mais outro profissional ou alguma mais autoridade, né, aqui do Poder Executivo sobre essa situação? Então, no momento que aconteceu o óbito, não. Porém, à noite, como, né, o médico demorou por conta das questões das urgências, das emergências, ele demorou para ir até o local.
E a família tinha o meu contato, então eles estavam me ligando, querendo saber o porquê estava demorando e tudo. A secretária de saúde entrou em contato comigo, pedindo auxílio para entrar em contato com a doutora Bruna para cobrir o médico, para poder ele, né, ir até Mirantão. E, né, ela me falou que o Alan estava muito bravo com toda a situação que estava acontecendo. E como ele já vinha, de certa forma, querendo a minha cabeça, como já diziam por muitas vezes, para mim poder justificar para ele o porquê da demora. E depois dessa situação, ocorreu alguma reunião entre a equipe de saúde, onde foi debatido o assunto? Você pode dizer para a gente se ocorreu? Sim, teve uma reunião onde foi eu, a Bruna, a Gláucia e a Natália, da Secretaria de Saúde, para poder esclarecer o que tinha acontecido, por que a Bruna não tinha ido, né, e até então levantar os meus erros de eu não ter ido, né, da declaração de óbito, e de eu não ter obrigado a Bruna a ir. E o que foi falado nessa reunião? Na verdade, foi mais para perguntar o porquê realmente que a Bruna não tinha ido e falar que, né, alguns vereadores e o vice estava bravo com toda essa situação. Tauana, foi relatado em outro depoimento que a senhora Júnia também tinha conhecimento do óbito do senhor José Avelino e que foi relatado aqui para essa comissão que a mesma, né, a senhora Júnia, ela estava muito brava, pressionando que o médico saísse daqui com urgência, porque a família estava cobrando muito, que o vice-prefeito estava, né, questionando muito a demora do médico sair daqui de Bocaina para poder ir fazer atestar esse atestado de óbito lá na Prata. Você tem conhecimento dessa informação também? Não, eu não fiquei sabendo, até porque quem estava de plantão no dia era a enfermeira Bilac, então eu só tinha que, né, falar alguma coisa com ela e não com alguma outra enfermeira que tivesse, né, não estivesse trabalhando no dia. Então, assim, se alguém falou com a Júnia, foi por conta própria e realmente deve ter sido o vice-prefeito que falou diretamente com ela. Como o nome dele foi citado aqui, do seu vice-prefeito, o senhor Alain, após o ocorrido, ele te procurou, ele conversou com você pessoalmente, ou foi só, mandou algum tipo de recado, alguma advertência, alguma coisa do tipo? Não, nesses 2 anos e 8 meses que eu estive trabalhando na prefeitura, eu tive cara a cara com o Alan apenas uma vez que eu estava fazendo o plantão. Ele nunca me procurou nem para esclarecer outros problemas que já, né, tinham acontecido e nem esse. Até nessa mensagem que eu mandei para ele no dia do falecimento do seu Zé Avelino, eu não tive retorno. Então, só para ficar registrado novamente aqui para essa comissão, o enfermeiro ele não tem permissão para assinar atestado de óbito. Não, essa função é do médico. Quem dá a declaração de óbito é médico. Então, nessa reunião que ocorreu, né, após esse acontecido, foi debatido de quem seria a obrigação de atender, fazer a realização do óbito, do atestado de óbito? Sim, foi debatido, mas não tinha chego a nenhuma conclusão específica. Ficou só a Bruna realmente falando que era uma obrigação do plantão e a gente falando que né, qualquer médico poderia fazer, como já fizeram né, em outras datas. E sobre essa reunião, qual que era a postura da secretária de saúde em relação ao fato ocorrido? Ela estava questionando realmente o que tinha acontecido para entender os fatos, né, de tentar realmente entender de quem era a culpa, apesar de que, né, não digo nem culpa em si, né, mas quem era a obrigação de ir. Mas foi o que eu falei, não chegou a uma conclusão, se era uma obrigação do plantão ou não, se era, né, de qualquer médico que estaria lá, né, mais próximo. Você lembra, sabe me dizer o horário que o médico aqui de Bocaina chegou no Vale da Prata para fazer o óbito? Eu acredito que foi mais ou menos por volta de umas 6h30, 7 horas. Porque eu lembro que a família começou a me ligar assim mais, né? Até um pouco bravos, mas entendo a família, não os culpo, porque realmente foi uma demora muito grande. E no momento a gente está fragilizado, é uma perda e está tudo bem, a gente entende. Mas era umas 5 e pouca que eles começaram a me ligar, né? E logo depois eu recebi a ligação falando que o vice estava muito bravo com toda a situação. E logo depois o Marcelo me falou que estava saindo de Bocaina, tinha conseguido a Bruna para ficar no plantão, e o Sávio estava indo dar a declaração de óbito.
Então, acredito que, né, o tempo de chegar lá em Mirantão dá mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora. Então, por volta de umas 6h30, por aí, 6h30, 7 horas. Então, foi bom você tocar, né, trazer essa informação aqui para a gente, porque então a senhora Bruna estava em Mirantão, tinha total ciência do ocorrido, poderia ter assinado o óbito, né, do senhor que veio a óbito, e mesmo assim ela retornou para Bocaina, ficou de plantão aqui para sair um médico de Bocaina para poder até assinar o óbito. Isso. Olha que transtorno, sendo que a médica estava dentro de Mirantão. Exatamente. Então, após o seu comunicado aqui, a Adriana, como você relatou, tivemos aí a demora de aproximadamente 4h30, 5 horas, né, para o médico chegar. Exatamente, né? isso. Enquanto a médica que estava em Mirantão demoraria 15 minutos para chegar até a casa, né? Foi um transtorno que gerou para a família, porque é uma situação delicada, triste, né? Todo mundo já fragilizado com a situação. Então, eu acredito que nem tudo na saúde, em qualquer, né, função que a gente esteja desempenhando, nem tudo a gente faz só por obrigação, né? A gente faz por empatia, por consideração, por carinho, né? Mas acaba que às vezes a gente que está presente no dia a dia tem um pouco mais dessa delicadeza. Mas, sim, então gerou esse transtorno para a família e acaba que gerou um transtorno, né, para a equipe de saúde no geral. Eu sou leigo na área da saúde, tá? Eu não estou aqui para julgar quem é certo e quem é errado, pelo contrário, eu quero, da mesma forma que os profissionais querem trazer uma transparência do que aconteceu, eu também quero levar essa transparência até a população. Mas, assim, você às vezes poderia me dar essa informação. A Bruna, ela é médica do PSF, correto? Então, ela já fazia, querendo ou não, ela já fazia um acompanhamento do Sr. José Avelino, porque ela é médica da família, né, que fala, né? Isso, ela é médica da família, porém, o Sr. Zé Avelino, ele fazia o acompanhamento dele mais a fundo, por questão de médico e tudo, em Airuoca, no particular. Quem ia mais vezes na casa dele era eu, ou o técnico Lucas, ou a técnica Leila, quando precisava fazer alguma medicação, ou alguma avaliação, né, quando ele estava um pouco mais fragilizado e tudo. Então, eu não me recordo ao certo se ela chegou até visitar ele alguma vez. Bruno, eu te agradeço a sua presença, tá? Foi de suma importância para o desfecho do relatório dessa comissão. Pode ter certeza que a gente aqui é totalmente imparcial, a gente está querendo realmente apurar tudo que aconteceu e, como eu já disse anteriormente, trazer uma transparência. Informo que o depoimento será reduzido a termo e assinado pelo depoente. Ressalta-se que o presente depoimento poderá ser utilizado como elemento probatório no relatório final da CPI. Agradeço a sua colaboração e informo que a senhora está dispensada. Muito obrigado e bom dia. Obrigada a todos, bom dia. Bom dia. Vamos fazer uma paralisação de 10 minutos, porque as outras testemunhas ainda não compareceram. Vamos dar a oportunidade para que compareçam e possam trazer uma transparência para a nossa população. Até mais.